Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa é a 2ª. Depois, a 3ª, mãos que derramam sangue inocente. A 4ª, o coração que maquina pensamentos perversos. A 5ª, pés que apressam a correr para o mal. A 6ª, a falsa testemunha que profere mentiras, mais ligada até a falsa testemunha em tribunais. E a 7ª, que Deus abomina, que Deus tem nojo, né? Abominar é ter nojo, é repugnante. O que semeia contenda entre os irmãos. Vamos então, baseado nesse capítulo 6, do verso 16 a 19, sabendo que já preguei sobre Deus detesta a mentira, a língua mentirosa, e Deus detesta a arrogância, o arrogante que se posiciona olhando por cima dos outros, o tema da mensagem de hoje é Deus no limite do nojo. Deus no limite da repugnância. O texto diz, a 7ª a sua alma abomina. A palavra abominável é Deus no seu direito de ser perfeito, santo, um ser de infinitude moral, ter nojo do que ele vê, sendo manifestado em corações pecaminosos. Nojo é sentimento de repulsa. Repulsa que algo desperta em alguém, que desperta em Deus. Nojo que faz Deus evitar. Nojo é Deus não querer nem olhá-lo, nem tocá-lo, é repugnância. E já foi falado aqui, Deus é infinito em tudo, inclusive na pureza moral. A infinitude da pureza moral de Deus, isso é para a gente levar muito em consideração. Mas por que Deus tem nojo? Por que Deus abomina? Está lá no hebraico, abomina. Porque Deus é um Deus pessoal. Ele tem sentimentos. Porque Deus é um Deus triunitário. Parece difícil isso aqui, não é? O Deus triunitário. O que é? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É tão harmônico a convivência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só. Aí Jesus, em João capítulo 17, ele ora: Pai, eu oro para que não os tires do mundo, livre-os do mal, e que eles sejam um, assim como nós somos um. Alcançar essa unidade num mundo tão individualista parece ser algo utópico, né? Mas o Evangelho está nos chamando para buscar essa unidade. Se o Evangelho está nos chamando para buscar essa unidade, de funcionalidade com as individualidades, operando para a glória de Deus, é imitar a plena convivência da harmonia e funcionalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao ponto de serem um. Então, quando o texto diz que Deus abomina, o versículo bíblico diz lá o Senhor odeia, ou detesta em outra versão, e a 7ª a sua alma abomina, a sua alma tem nojo da 7ª. A 7ª é o que semeia contendas entre os irmãos. Mas Deus tem limite, porque o tema está assim, Deus no limite do nojo. Deus tem limite. Ele manifesta um sentimento de abominação a um ato. Ele chega a ter nojo pelo fato que o ser humano deseja agir em oposição à vontade do Criador. Mas como assim? Qual é o limite que Deus tem? Como assim, Edilson? Se explica melhor. Deus tem limite? Eu não sabia que Deus tinha limite. Tem limite. Como que ele tem? Gênesis 6:3. No livro do Gênesis, capítulo 6, no verso 3, Deus tem um limite. Qual é o limite? Então o Senhor disse:
o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo. A coisa estava tão feia que ele disse, o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Em outra versão, na Almeida Corrigida e Fiel, o meu espírito não entrará em contenda com seres humanos por muito tempo. Pois eles são mortais. Os seus dias, então, agora, a partir de agora, serão limitados a 120 anos. Limite. Limitou 120 anos. Alguns entendem que 120 anos de idade, porque os antigos viviam há 800 anos, 700 anos. Ou outros entendem que 120 anos seria a partir daquele momento que Deus viu que a humanidade estava tão perversa, chegou no limite, que ele falou, daqui a 120 anos eu vou enviar o dilúvio sobre a terra. Não importa aqui. O que importa é que Deus tem um limite na questão da perversidade humana e ele age. Mas também existe um outro texto que mostra que Deus tem limite. Gênesis 15, verso 16, diz assim, Deus conversando com Abraão. Deus dizendo para Abraão, a sua descendência será grande e a sua descendência vai parar no Egito como escravo. Aí, no verso 16 de Gênesis 15, Deus diz assim, depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Ou seja, Deus tem limite de tolerância até ele provocar com o castigo. Eu estou recebendo está sendo tirada foto minha aqui pela Sofia. Então, Deus tem limite com a maldade humana, aí ele aplica juízo na maldade humana. Entenderam qual é o limite que Deus tem? Entenderam que há base bíblica para Deus ter limite para a perversidade? E esse texto aí, e também existe o limite individual, tá? Existe o limite de Deus para o coletivo e existe o limite de Deus para cada indivíduo. Hebreus capítulo 12, verso 11 diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. O que é disciplina? Experiências que Deus faz a gente passar para a gente aprender a olhar para Ele. Experiências como? De sofrimento. Aí diz assim, mais tarde, porém, essa disciplina vai produzir uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O contexto diz, Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então Deus tem limite até mesmo conosco na individualidade. E aí Ele vai e disciplina. O que é disciplinar? Deus, se for filho, Deus castiga para salvação. Deus nos faz ter experiências para que a gente olhe com admiração e se renda aos pés dele. Então nós vimos até agora que Deus impõe limites na coletividade e vimos que Deus impõe limites até mesmo no individual. Por exemplo, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, já é o sinal do limite de Deus com essa terra, porque depois entraremos em tribulação. Outros acham que já estamos em tribulação. Existem ainda algumas questões teológicas sobre isso que a gente não vai entrar em detalhes. Mas o texto diz: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma tem nojo, a sua alma abomina. Nós vimos que Deus odeia o arrogante, detesta o arrogante, a língua mentirosa, mas nós vamos ver hoje que Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. O que seria derramar sangue inocente? São pessoas cruéis, pessoas sem coração. Por quê? Primeiro, total falta de apreço e consideração pelas criaturas de Deus. Então, esse tipo de pessoa, essas pessoas, elas não consideram a criatura de Deus, então elas derramam sangue, tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado. Segundo, derramar sangue é a total falta de apreço e consideração pela vontade de Deus. É a vontade do homem sendo aplicada na natureza, ou com o seu próximo, e não a vontade de Deus.
e não nós vivermos segundo a vontade de Deus. Derramar sangue é infligir dor nas pessoas, por não ter apreço e não ter consideração pelo universo e o seu Criador. Derramar sangue é trazer dor. Isso tem nome, se chama injustiça. Prática da injustiça é derramar sangue. E nós, mas espera aí, você vai falar assim, Edilson, nós somos cidadãos de bem. Como pode um cidadão de bem ter o potencial para derramar sangue? Tem. Eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 experimentos. Eu não coloquei aí o texto. Experimentos psicológicos mais bizarros que já existiram. O primeiro experimento psicológico bizarro foi a experiência de Milgram, um psicólogo. Ele queria observar a tendência que as pessoas têm de obedecer às autoridades, mesmo que o comando da autoridade vá contra as questões morais e éticas. O que esse psicólogo fez? Ele colocou voluntários, pessoas comuns, para participar do experimento. E essas pessoas comuns, elas aplicariam um choque num outro possível voluntário que estava dentro de uma sala, tem um espelho, tem um vidro. E quando a pessoa errasse a pergunta, os cidadãos comuns poderiam, com ordem dos condutores do estudo, aplicar punição com choques elétricos. Obviamente, não havia choque elétrico ali. Quem estava na cadeira para tomar o choque e errava propositalmente as perguntas, fazia parte do combinado com o experimento. A princípio, esse psicólogo, Milgram, ele pensava que apenas 0,1% iria até o fim como torturadores. Ele pensava que apenas 0,1% iria até o fim. Depois do teste, o resultado foi que 70% dos voluntários na pesquisa continuaram torturando a pessoa, dando choque. A pessoa errava de propósito e o estudo era qual é o limite de ver o sofrimento de alguém. 70% foi até o fim aplicando choque na pessoa. Claro que não havia choque de verdade, mas a pessoa simulava que estava tendo choque. 70% de cidadãos comuns. A conclusão desse estudo, experimento de Milgram. Se você quer estudar mais um pouquinho como é que foi, eu não tenho tempo de explicar todos os detalhes aqui. Experiência de Milgram. Um dos testes da psicologia social que mostra o horror que é o nosso coração humano. O segundo experimento foi o aprisionamento de Stanford. Cientistas que criaram uma prisão simulada para estudar o comportamento social e o processo da perda da identidade em grupos. Em espaços de cativeiro, mais uma vez o resultado foi repugnante, angustiante. Criaram uma prisão simulada, onde havia os presos voluntários e os carcereiros voluntários. Deram poder aos carcereiros. E o teste não durou o tempo necessário porque os carcereiros começaram a ser torturadores, espontaneamente. Ou seja, o resultado, pessoas boas, com condições mentais saudáveis, podem tomar atitudes horríveis quando recebem poder ilimitado. Imagine você com poder ilimitado. Eu e você temos o potencial de tomar atitudes horríveis se tivéssemos poderes ilimitados. A terceira coisa que a gente está vendo hoje é que Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. Mãos que querem matar alguém. Esse termo leva até um homem chamado Caim. 1 João capítulo 3, verso 12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão.
E por que ele assassinou? Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça. Vamos lá, cidadãos. Nós, cidadãos bons, cidadãos de bem. Jesus disse que vós sois maus. Derrubou essa tese de que somos cidadãos de bem. Jesus disse, vós sois maus. Depois ele disse, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O apóstolo João fala, Caim assassinou seu irmão. Não sejamos como Caim. Não olhe para o seu próximo como concorrente. Em outras palavras, porque se eu e você, no mundo de recursos escassos, no mundo competitivo, olharmos o nosso próximo como um concorrente, a tendência natural do nosso coração é assassinar o nosso irmão. Mas como assim, Edilson? Está muito pesado. Com esse texto aí que está na tela, a gente aprende duas coisas. O sistema social originado por Caim não deseja entregar o coração para fazer a vontade do Criador. E o sistema aí fora tem o coração de Caim. O sistema olha para o outro como um competidor, como um empecilho, ao ponto de Jean-Paul Sartre escrever a náusea, né? O outro, a livre locomoção do outro me gera náusea, porque ele ocupa um espaço que eu desejava ocupar, resumindo, por alto. Mas também, como a gente disse que o sistema originado em Caim não deseja entregar o coração para fazer a vontade do Criador, vemos em Gênesis, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Para quem não sabe, logo no início da história, Abel, irmão de Caim, ambos foram entregar uma oferta ao Senhor. E Deus, o texto diz, atentou para Abel e para a sua oferta. Para Caim e para a sua oferta, ele não aceitou. Então, pessoas imersas no sistema originado pelo Caim, pelo coração de Caim, desejam a aprovação de Deus conforme o que está decretado em seu próprio coração e não segundo a vontade de Deus. Deus tem que aceitar a minha oferta conforme o meu coração e não conforme o que Deus quer. E esse é o pensamento originado do sistema imposto por Caim. Isso tem nome. Quando eu quero apresentar algo a partir do meu próprio coração, o nome que se dá a isso é praticar o mal. Isso tem uma característica. Quando eu quero apresentar algo vindo do meu próprio coração, a característica é uma vida sem misericórdia com o próximo. E até mesmo religiosa. Por quê? Nesse episódio aí, era um culto ao Senhor. Religião. Aproximar-se do Senhor para trazer alguma coisa. Um com o coração que Deus atentou e viu caráter, e o outro com o coração sem caráter. E qual é o significado das Escrituras? Jesus, em Mateus 12, verso 7, ele falou qual é o significado das Escrituras como um todo. Ele fala para religiosos que frequentavam o templo, que faziam jejum 3 vezes por semana, que entregavam as ofertas. Qual é o significado das Escrituras? Mateus 12, 7. Vocês não teriam condenado os meus discípulos, Jesus fala para esses religiosos, se soubesse o significado das Escrituras. Mateus 12, 7. Eu quero que demonstrem misericórdia e que não que ofereçam sacrifícios. Jesus disse que o significado das Escrituras é esse. Lembram das 3 irmãs? Quem lembra das 3 irmãs? Misericórdia, fé e justiça. Miqueias. Ó povo, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O Senhor só quer isso de você. Pratique a justiça. Ame a misericórdia.
e ande humildemente com seu Deus que é fé. Mas o sistema social originado em Abel vai posicionar o coração para responder o Criador segundo a sua vontade. O fato de Deus ter dado atenção, primeiramente para a pessoa e não para a sua oferta, significa, antes de tudo, que ele sonda o caráter. Olha o que o texto diz: atentou o Senhor para Abel e depois para a sua oferta. Atentou o Senhor para Caim e depois para a sua oferta. Ele sonda o caráter. Logo, derramar o sangue inocente, que é revoltar-se, assim como Caim revoltou-se contra o seu irmão, revoltar-se contra a criatura, é o atestado de que o coração já está bem longe da vontade do Criador. Por isso que Deus detesta esse tipo de gente. O provérbio está dizendo: mãos que derramam sangue inocente. Alguém pode dizer assim, Deus detesta o pecado e não a pessoa. Não. Deus detesta a pessoa, sim. Por quê? Romanos capítulo 1, verso 18 diz: do céu se mostra a ira de Deus contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Existe uma ira de Deus sobre os perversos, mesmo Deus desejando e se mostrando evidente pela criação, e há pessoas derramando sangue inocente. Então, quem derrama o sangue inocente, por que Deus detesta? Produz caos social, gerando o ambiente hostil que nós vivemos. A gente vive num ambiente hostil. O que é o normal? O que é normal? Pense no seu local de trabalho, pense no seu bairro, pense na sua cidade, pense quando você lê os noticiários. O que é? Veja se essas coisas não são normais. 6 primeiras o Senhor odeia e a 7ª o Senhor tem nojo. Normal estar perto de gente arrogante. É normal. E é normal ver isso até em muitos locais que cultuam a Deus. Assim como Caim e Abel estavam juntos. É normal ver um irmão até... Então, aqui na Prisma não pode ser normal, tá, gente? Mas na caminhada já foi normal eu ver um irmão com o coração de Abel sendo visto com maus olhos com um irmão com o coração de Caim no seu culto a Deus. Olhos altivos, olhos arrogantes, língua mentirosa, é normal. É normal mentira, não é? Normal mentira no local de trabalho. É normal mentira em todos os lugares que a gente pisa. Mãos que derramam sangue inocente, é normal também. É normal. Era para ser? Não era. Mas é normal. No mundo caído, no mundo perverso. Coração que maquina pensamentos perversos. No verso 18. É normal pessoas pensando maneira de prejudicar a outra. É normal, tá? Normal. Pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa, ela tem a habilidade de provocar maldade nas pessoas. É normal. É normal. Para aqueles que têm o coração de Caim. É normal uma testemunha falsa que profere mentiras no tribunal? É normal. As pessoas que mentem diante da justiça humana. É normal. Tudo é normal. Agora, e o que semeia contenda entre os irmãos que Deus tem nojo? Irmãos aqui está falando de família. Não está falando só de igreja. Aqueles que semeiam contendas entre irmãos e desestabilizam uma família. É normal. Principalmente em época de eleição. É normal. Quantos grupos de WhatsApp de família aí? O pau quebrou. Gente foi cancelada, bloqueada. Discussões em família. Só sobre política, né? E
tem muitas outras coisas. É normal que semeia contenda entre irmãos. Obviamente, nós somos uma família de Deus. Já vi muita contenda, gente semeando contendas na comunidade de fé também. Olhando de uma maneira geral, é normal, tudo isso é normal. O Senhor detesta esses 6 tipos de práticas e pessoas que fazem isso. A última, ele tem nojo, chega ao limite do nojo. A última ação da lista leva o sentimento de Deus ao limite do nojo, pois a contenda é o último passo antes do assassinato de alguém. Lembra? Perceba que eu deixei em vermelho ou laranja, né? Daltônicos, cara. Vermelho ou laranja. Mãos que derramam sangue inocente e o que semeia contenda entre irmãos. O próximo passo da contenda é derramar o sangue de alguém. Seja semeando contenda e derramando sangue inocente, seja nos tirando a vida, literalmente a vida de alguém. Quantos casos, né? Familiares tirando a vida de alguém, mas também derramando sangue inocente de uma maneira moral, assassinando alguém moralmente, assassinando a reputação de alguém, assassinando a dignidade de alguém, assassinando a carreira de alguém. Vamos dizer que você nunca viu em ambiente de trabalho alguém tentando assassinar a carreira de alguém. Assassinando o ministério de alguém é normal, isso acontece. Assassinando a liberdade, privando a liberdade de alguém, a convivência social, cancelando a convivência social de alguém, destruindo estrutura familiar e destruindo estrutura social. Mãos que derramam sangue inocente, seja pela exploração do sangue dos menos favorecidos, acontece. Alguém tem menos poder do que eu, menos favorecido do que eu, então eu aproveito e sugo o sangue dela. Eu não deixo talvez nem derramar no chão, né? Eu sugo. Existe, isso é muito comum. Pegar uma pessoa mais simples, com menos conhecimento, com menos poder, com menos autoridade, e essa pessoa ser explorado, o sangue dos menos favorecidos sendo explorados, derramados no trabalho, nas negociações desonestas. Seja pela prática também da violência física. É normal acontecer essas coisas no mundo perverso, mas também existe a violência psicológica contra inocentes. Eu tenho poder, eu tenho uma força, então eu uso esse poder e essa força para fazer violência psicológica em pessoas inocentes. No ambiente doméstico é normal acontecer mãos que derramam sangue inocente e as contendas entre os irmãos no ambiente doméstico, nas interações sociais, na prática do famoso bullying. É derramar sangue inocente, é semear contenda entre irmãos, é maquinar pensamentos perversos, é ter pés que correm para o mal, seja na prática do assédio moral. O que é assédio moral? Em qualquer ambiente, tá? É possível praticar o assédio moral em qualquer ambiente. Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, objetivando degradar o ambiente dela, onde ela está. Assédio moral. É normal acontecer. Não sei se você já passou por isso, eu já. Quantas pessoas já passaram por isso? Assédio moral. Quantas pessoas estão fazendo terapia por causa de assédio moral que sofreram? Abuso de poder. A pessoa tem poder, então ela abusa e pratica o assédio moral, trazendo humilhação e intimidação. Isso são mãos que derramam sangue inocente. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que nos informa que Deus tem limite, que Deus tem nojo, Deus tem limite na tolerância da perversidade,
O mesmo Evangelho nos traz uma boa notícia, principalmente para aqueles do movimento moralista para os outros. Existe o moralismo que é só para os outros, moralismo para mim não. O movimento moralista ele é perigoso, porque ele prega que, inclusive se tornou um movimento ideológico, ele prega que o ser humano por si mesmo consegue criar uma moral onde vai trazer harmonia nas relações. Mentira, não existe. Se não for o Evangelho, a relação é entre Abel e Caim. Se não for o Evangelho, nós olharemos para os outros como concorrentes, como dignos de terem o seu sangue derramado. Mas o que traz o Evangelho para nós? Para nós que somos cristãos, a gente tem que ter cuidado. Romanos capítulo 2, verso 1 a 4 diz assim: talvez você pense em condenar esses indivíduos. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Romanos capítulo 2 fala assim: talvez você pense em condenar esses indivíduos. Mas aí é para a gente refletir agora. Para a gente refletir. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Aí agora é pessoal. Agora o Evangelho começa a revirar o nosso coração. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados por fazer isso aqui, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Aí começa a haver remexe por dentro da gente. Agora é hora da gente pensar. Hora do nosso banquinho do pensamento, né? Banquinho do pensamento. Quem viu a Super Nani aí, ela ensinava a colocar a criança no banquinho para pensar. A gente está agora nesse banquinho. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos. Os que praticam e os que condenam o que praticam, mas faz a mesma coisa. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Para a gente pensar, banquinho do pensamento. Por quê? Olha o verso 4. Não percebe o quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus é bondoso, estica a corda para que com as experiências, para que o Espírito gritando em nossa mente, a gente abandone essas coisas. E a gente entenda o caráter de Deus. É muito importante viver a vida do Evangelho conhecendo o caráter de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus está aprovando aquilo que não pertence ao caráter dele. Então ele é bondoso e tolerante e paciente, visando levar-nos ao arrependimento. O Evangelho então amplia mais essa revelação. Um inocente, vejam bem, lembra que o terceiro é mãos que derramam sangue inocente? O Evangelho diz que um inocente foi crucificado por mãos sedentas de sangue. Vejam bem, Pilatos perguntou, na hora lá da tensão, o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Mas por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Mãos derramando sangue inocente. Eu não queria estar lá. Possivelmente eu seria um daqueles que era do partido de Barrabás, porque Barrabás representava esperança política para Israel, porque Barrabás participou de uma revolução
ele estava preso porque ele participou de uma revolução contra Roma. Então Barrabás, politicamente, era o meu salvador. Mãos que derramam sangue inocente. O texto diz que Deus detesta mãos que derramam sangue inocente, mas na história do Evangelho, Deus experimentou sofrer a injustiça das mãos que gostam de derramar sangue inocente. Pilatos diz o contexto que ele viu que não adiantava insistir, ficou mais tumultuado ainda, mandou buscar uma bacia de água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Mais ou menos, há controvérsias, se também não é dele, mas a gente sabe que Deus fez tudo isso acontecer. Estamos terminando, irmãos. Estas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª sua alma abomina, tem nojo. Todos esses adjetivos ou ações estiveram presentes no ato da crucificação de Jesus. Todas. Olhos arrogantes teve. Língua mentirosa teve. Mãos que derramam sangue inocente teve no ato da crucificação de Jesus. Coração que maquina pensamentos perversos, claro que teve. É só ler os evangelhos. Pés que apressam correr para o mal, claro que teve. Testemunha falsa diz que houve um falso julgamento e apareceram falsas testemunhas para dizer que esse homem está incitando a multidão, ele está se rebelando contra César e tal. E o que semeia contenda entre os irmãos teve. Vamos pensar um pouquinho. Deus experimentou como vítima todos esses pecados contra ele mesmo. Ele se permitiu experimentar como vítima aquilo que ele detesta e aquilo que ele tem nojo. Imagine Deus que experimentou tudo isso nele mesmo. Imagine esse mesmo Deus nos observando, replicando esses mesmos pecados. A conclusão é: estamos debaixo da bondosa tolerância de Deus. E ainda há tempo para o nosso arrependimento, se porventura nós agimos de alguma maneira que está relacionada aqui. Estamos debaixo da bondosa tolerância e ainda há tempo para arrependimento. O texto base dessa pregação, Provérbios 6, capítulo 16 a 19, mostra-nos Deus no limite do nojo. O que semeia contenda entre irmãos. A gente viu que nojo é sentimento de repulsa, de repugnância de Deus. A gente viu que Deus é infinito em tudo, inclusive na pureza moral. A gente viu que Deus possui sentimentos. Deus não é um ser estático. Deus é um ser pessoal, triunitário, Pai, Filho e Espírito Santo, que convivem em plena harmonia em si, em perfeita funcionalidade, ao ponto de ser um Deus, manifestando no texto de Provérbios capítulo 6 o sentimento máximo negativo de nojo, no limite, por causa do ser humano que deseja agir em oposição à vontade do Criador. Como Deus planejou consertar então tudo isso? Como que Deus planejou? Ele decidiu demonstrar a sua bondosa misericórdia, cortando a sua própria carne e experimentando em si mesmo a dor do inferno na cruz do Calvário. A providência de Deus foi para que todos aqueles que cometem essa lista de pecados sofressem eternamente fora da presença do Pai. Deus na cruz corta na sua própria carne e sofre o abandono, e o sentimento do vazio é o sentimento daqueles que vão passar eternamente no inferno. Se você só olha para os cortes na carne de Jesus, para as pancadas que ele levou, os abusos que ele sofreu, não se esqueça de que houve um vácuo, onde a natureza percebeu, a natureza sentiu a dor,
do abandono do pai, onde ele ora: Deus meu, por que me desamparastes? Aos que receberam Jesus de fato e se tornaram filhos de Deus, demonstram que repugnância a esses adjetivos aqui, a essas práticas aqui. Se tornaram filhos de Deus, demonstraram esse arrependimento por meio do batismo e nasceram uma nova pessoa para viver uma vida segundo a vontade do Criador e não a vontade do próprio coração. Segundo o coração de Abel, que quer agradar a Deus com seu caráter, e não segundo o coração de Caim, que apresenta-se diante de Deus com outras intenções. Colossenses 2, verso 12: no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Nova vida por meio da fé nos liberta do comportamento sanguinário. Todos nós temos potencial para termos comportamentos sanguinários. Ah, mas eu não tenho esse potencial não, Edilson. Eu não tenho não. Não vou discutir com você. Eu sei que tenho, tá? Eu falo descaradamente que eu tenho o potencial para ser sanguinário, para derramar sangue. Eu tenho. Tem certeza que você não tem? Existe uma fórmula, né? Eu criei uma fórmula aqui para a gente, a potencialidade sanguinária nossa. A fórmula é o seguinte: ter motivos, momentos de descontrole e oportunidades para fazer o mal são as variáveis que estarão sempre presentes na fórmula que determina o valor de X, para quem gosta de matemática aí, do sanguinário. Só precisa ter motivos, descontrole emocional e oportunidade para fazer o mal. A gente vai derramar sangue inocente ou até mesmo sangue do culpado. Ah, mas o culpado é para derramar sangue? Também não. Nem do inocente, nem do culpado. Então vimos que podemos derramar sangue do nosso próximo de diversas maneiras. Literalmente tirando a vida, moralmente, assassinando a reputação, a dignidade, a carreira, o ministério, a liberdade, a convivência social, a estrutura familiar, explorando o sangue dos menos favorecidos, derramar sangue no trabalho, nas negociações desonestas, na prática da violência física, psicológica contra inocentes pela força e o poder que possui, no ambiente doméstico, nas interações sociais, na prática do bullying, na prática do assédio moral, numa infinitude de coisas, nós temos potencialidade. Se porventura cairmos aqui, achar que a gente tem motivo, em momentos de descontrole emocional ou em oportunidades que surgirem. Mas, como miserável nós somos, conforme disse o apóstolo Paulo, quem nos libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus. Romanos 7, 24, 25. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, porque existe o nosso Senhor Jesus Cristo. Senão o Edilson não estaria aqui falando essa mensagem para vocês. Nem sei se eu estaria vivo. Na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana eu sou escravo do pecado. Aí vem o Cristo, nos dá poder do Espírito Santo para a gente não derramar sangue inocente e nem semear contendas entre os irmãos, nem ser dominado pela mentira, nem precisar mentir em tribunal como falsa testemunha, nem precisar maquinar pensamentos perversos contra alguém, e não ter pés para correr, para fazer o mal, porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos contém. Do risco que a gente tem de derramar sangue inocente ou provocar contenda entre os irmãos porque eu tenho motivo, porque eu tenho um momento de descontrole ou porque eu tenho oportunidade para isso. Daí, irmãos, como que a gente termina? A gente termina com o mandamento em Romanos 12: vivam em harmonia uns com os outros. Não viva olhando para o seu irmão como Caim. Tenha o coração de Abel. Apresenta-se ao Senhor com um coração de caráter, um coração puro,
um coração de sinceridade, mesmo se você cometeu vários pecados ou muitos pecados. Diga ao Senhor quem você é e peça misericórdia para mudança na sua vida. Não sejam orgulhosos, Romanos 12, 14, tenham amizade com gente de condição humilde. Ou seja, olhos altivos, né, olhos arrogantes, Deus detesta. Você tem amizade com gente de condição humilde, com menos condição do que você. Não pense que sabe tudo, o orgulho intelectual. Não, você vai estar aprendendo, até na eternidade você vai estar aprendendo. Só Deus é quem sabe tudo. Aí o verso 17 de Romanos 12, não paga o mal com o mal. Se não é para derramar o sangue inocente, também não derrame o sangue do culpado. Porque o texto diz, minha é a vingança cabe a mim, diz o Senhor, eu que vou dar o troco àqueles que fizerem o mal contra vocês. Vejam bem como que tomar a cruz e seguir Jesus não é fácil. Veja bem como seguir o caráter de Jesus não é fácil. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa? É seu inimigo e você favoreceu ele, ajudou, brasas vivas sobre a cabeça, ele vai ficar com tanta vergonha de você que ele vai ficar vermelho. É isso que o texto está querendo dizer. Isso é evangelho. Isso é parecer com Jesus. Isso é fazer Jesus curtir você. Fazer Jesus sorrir para você. Não deixe que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Cuidado com o que você vê no sistema perverso dominado por Caim. Existe um outro experimento, para encerrar aqui. O experimento, que eu esqueci o nome do psicólogo, que ele pega uma placa com uma reta na vertical. Mostra para todos os voluntários. Tá? Mas existe gente dentro do grupo de voluntários que já está tudo combinado. Depois ele pega um outro cartaz que tem 3 retas de tamanho diferente da reta que ele mostrou. Então ele mostra uma reta na vertical. Depois ele mostra um cartaz com 3 retas, uma menor, uma maior e a outra maior ainda. O combinado a maioria dos que estavam presentes no auditório deveria falar, a pergunta foi, qual reta dessas 3 parece com a primeira reta, em tamanho? A maioria que estava no auditório estava combinado já em dizer que era uma que não tinha nada a ver. Pela pressão social, as pessoas que não sabiam que estavam participando do teste, votaram na reta que não parecia, porque foi induzido pela galera, pela maioria, a acreditar ou mesmo a se comportar conforme a maioria. O sistema em que eu e você estamos inseridos é perverso. O tempo todo quer te induzir a ter o coração de Caim e a olhar para o seu próximo como um concorrente que merece ter o sangue derramado pelas suas mãos, que merece ser vingado por você. Não caia nessa onda. Não caia. Eu não esqueço, eu sempre cito esse texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Estejam sóbrios, vigiem. Satanás está rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Tragar o quê? A forma de pensar. Ele quer que você pense igual o sistema perverso de Caim, e não o sistema de Abel, que é um coração voluntário, grato a Deus, que demonstra inteireza de coração. Curva a tua cabeça nesse momento, vamos orar. Ó Deus, o Senhor revela na sua palavra. Eu tentei explicar e aplicar, Senhor, mas quem opera o poder em cada coração é o Teu Espírito Santo. O meu limite termina aqui. A minha função de explanar a Tua verdade e aplicá-la termina aqui.
Agora é o teu Espírito Santo, Senhor, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, cura corações que possam estar enfermos, corações que possam estar semelhante ao coração de Caim, em rivalidade com o seu irmão, em rivalidade na sua família, em rivalidade no seu local de trabalho, em rivalidade, Senhor, até mesmo na igreja, em rivalidade na vizinhança, em rivalidade com seus parentes, Senhor. Cura esse coração, Senhor. Não permita que a gente caia na pilha do sistema perverso de Caim, da gente se tornar como seres repugnantes aos teus olhos. Meu Deus, que loucura, Senhor, imaginarmos, Senhor, o Senhor olhando para nós com repugnância, com nojo. Ó Deus, se porventura há pecados para serem confessados, se porventura há, Senhor, pessoas que precisam se reconciliarem com o seu próximo, dê poder, Senhor, a essa pessoa, dê coragem a essa pessoa, Senhor, dê condição espiritual para que essa pessoa se arrependa. Ó Deus, se porventura, Senhor, dentro dessas 7 características, Senhor, a soberba, a mentira, Senhor, pé se apressando para cometer pecado sob forte influência demoníaca, pelo vício em algum tipo de pecado, Senhor, porventura, Senhor, liberta essa pessoa, Senhor. Se porventura, Senhor, há pessoas em confusão com outros, ou testemunhando falsamente onde estiver, Senhor, ó Deus, que haja agora o senso do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por, além de ser o Deus que abomina, detesta e tem nojo desses pecados, por amor a nós, experimentou na pele todos esses pecados repugnantes, Senhor, detestáveis e, por último, repugnantes. E nos substituiu na cruz, Senhor. Nos substituiu da nossa presença eterna no inferno, Senhor. Ó Deus, então por isso nós te louvamos, nos arrependemos, reconhecemos a bondade de Deus, o sacrifício de Jesus, e louvamos o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. É muito grande, é muito forte, e é algo para a gente ter muita consideração e buscarmos o arrependimento e vivermos a semelhança de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um aqui, que haja poder em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível. Dai-nos, Senhor, essa visão, abra os olhos do nosso coração para tomarmos posse do poder do Espírito Santo e possamos viver uma vida que o Senhor se agrada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé. A gente estamos louvando o Senhor mais uma vez. Um novo cântico
teu nome.